Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estarmos aqui, né, irmãos? Para nesse instante compartilharmos da palavra de Deus. Nosso irmão Anise falou, nos alimentarmos da palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para possam exemplar da palavra de Deus. Abrir em Provérbios capítulo 24. Estamos falando um pouco das Santas Escrituras, que servem para nos consolar, para nos corrigir, para nos instruir e para que nós possamos sair daqui com o nosso espírito alimentado. Provérbios capítulo 24, nós estaremos fazendo uma leitura apenas de um versículo. Se os irmãos tiverem alguém que está próximo dos irmãos sem a palavra de Deus, se puder compartilhar para que todos nós possamos acompanhar. Apenas o versículo de número 10. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mais uma vez a palavra do Senhor nos diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Os irmãos podem estar se assentando. Nós estaremos meditando um pouco na palavra de Deus nesse instante. Irmãos, é de certa forma maravilhoso e interessante como a palavra do Senhor, ela nos prende, ela nos surpreende a cada dia. Interessante que textos, passagens que nós temos tanto conhecimento, que nós lemos de certa forma muitas das vezes todos os dias, mas é maravilhoso quando nós vemos o agir do Espírito Santo através das Santas Escrituras e como Ele fala aos nossos corações de maneira diferente, com uma passagem que muitas das vezes nós já sabemos de cor. Nós lemos, relemos, estudamos, nos aprofundamos em entender, mas o Espírito Santo, Ele nos mostra que verdadeiramente as Santas Escrituras, a palavra de Deus, são fontes de água vivas que não param de jorrar. Porque nós lemos um versículo e o Espírito Santo ele nos conduz de certa forma a entender aquela passagem, ele fala conosco de uma maneira, e em uma outra oportunidade nós lemos esse mesmo versículo e o Espírito Santo nos revela a palavra de Deus, nos trazendo uma outra colocação, não ferindo o texto, mas para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. E hoje nós nos deparamos com Provérbios capítulo 24, versículo 10. E é algo que já nos chama a atenção, em que nós já temos, de certa forma, um choque com a palavra de Deus, de que nós teremos dias de angústia. A palavra do Senhor, ela já é bem clara em nos deixar isso, para que nós não venhamos nos enganar. A palavra de Deus não está dizendo que possam talvez haver dias de angústias, ou que dependendo da situação possam vir dias de angústias a nós. A palavra do Senhor é bem enfática em dizer: olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia. Então nós temos que entender, nós temos que colocar na nossa mente de que virão sim dias difíceis, virão sim dias de angústia sobre nós. Mas a palavra do Senhor, através desses provérbios maravilhosos, vai nos trazer uma exortação, vai nos trazer um ensinamento, para que nós possamos, a maneira em que nós devemos nos comportar nesses dias de angústia. Então, uma coisa nós já sabemos: certamente os dias de angústias eles virão. Mas a palavra do Senhor vai nos aconselhar para que, se nós nos mostrarmos frouxos, ou se nós nos mostrarmos fracos nesse dia de angústia, que certamente ele chegará à nossa porta, a nossa força, ou o termo que é usado aqui, a tua força será pequena. Então, pegando por base esta passagem, este versículo, nós somos convidados a mergulhar em outras passagens. Acho bastante interessante quando nós fazemos isso, quando nós aplicamos outros textos, outras passagens, para entender com mais profundidade como a palavra de Deus ela se conecta, como a palavra de Deus com livros e temas que muitas das vezes são diferentes, mas esses temas, esses livros, eles de certa forma se conectam uns aos outros, mostrando que independente das datas,
da cultura e de quem escreveu, verdadeiramente são livros inspirados pelo Espírito Santo, porque nós podemos andar por toda a Bíblia de acordo com um certo tema, e nós acharemos respostas, nós acharemos conhecimento, nós acharemos sabedoria para nossas vidas. E um texto em que nós podemos meditar um pouco é um texto do livro de Jó, que se encontra em Jó, no capítulo 7, versículo 6 ao 7. Se os irmãos quiserem acompanhar ou apenas quiserem estar ouvindo a leitura, Jó vai nos mostrar um pouco quais angústias ou qual angústia o homem pode sofrer em seu interior. E quando Jó é questionado ali por seu amigo, por nome Elifaz, ele vai dar uma resposta a este amigo. E Jó vai falar de uma das angústias que mais perturbam a humanidade. Jó vai dizer da seguinte maneira: olha só, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como um vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então nós vamos ver que uma das angústias, ou a angústia que Jó está descrevendo, é que os dias do ser humano, os dias que nós passamos na face da terra, são dias muito curtos, são períodos muito pequenos comparado à eternidade. O tempo em que nós passamos aqui na terra, esse tempo que muitas das vezes pode ser dividido em felicidades, em angústia, em prazeres, em dissabores, é um tempo muito rápido. Jó vai fazer uma referência à lançadeira do tecelão, mas algo que está mais próximo de nós, que tenho certeza que todos nós conhecemos, é como uma agulha de uma máquina de costurar funciona. A velocidade que é em que aquela agulha ela funda, passa a linha e volta novamente para o lugar de onde ela saiu. Então Jó vai dizer que os nossos dias são comparados a essa agulha ou a essa lançadeira do tecelão. São dias que passam muito rápido. E nós os conhecemos, somos conhecedores da história de Jó. E nós entendemos de que Jó estava passando por uma grande aflição. Jó estava passando por verdadeiramente uma aflição que tocou não só no seu íntimo, na questão física, mas também no seu emocional e também no seu espiritual. Então nós vamos ver que na vida de Jó, esses dias de angústia bateram na porta. E Jó vai fazer essa colocação respondendo ao questionamento que seu amigo vai fazer. E ele vai dizer que os dias do ser humano na terra passam de maneira muito rápida. Então nós já paramos para meditar dessa maneira. Virão dias de angústia e os nossos dias nesta terra passam de maneira muito rápida. Outro texto que nós podemos meditar está em Mateus capítulo 6, versículo 34, muito conhecido dos irmãos, passagem maravilhosa, Sermão do Monte, em que nosso Senhor Jesus está ali ensinando, está dando as diretrizes do reino celestial, e Ele vai nos ensinar de maneira em que nós vamos ver a tamanha e a profundidade de sabedoria que o Mestre ensinava. Olha só o que o versículo 34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, após o capítulo 6 descrever de tudo aquilo que o ser humano precisava para sobreviver, para vestir, para se alimentar, as necessidades básicas humanas, e dizer que essas necessidades seriam supridas pelo nosso Deus, ele vai dizer no texto essa colocação, dizendo que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, nos preocupar com aquilo que está por vir, nos preocupar com aquilo que nós ainda nem sabemos como acontecerá. Por quê? Porque cada dia tem o seu problema. O termo usado aqui é cada dia o seu próprio mal, cada dia tem a sua angústia, cada dia tem a sua preocupação. Então o Mestre vai nos ensinar é que nós não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque tem muitas coisas que nós precisaremos ainda resolver no dia de hoje, para que nós não sejamos entregues à ansiedade, nos preocupando com o dia que não nos pertence. E é algo que nos chama bastante atenção, porque quando o ano vira, nós temos acesso a um calendário, nós já estamos preocupados com as datas de férias, datas de feriado, aniversário, festas, datas festivas, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, aniversário de uma pessoa que está ao nosso lado, aniversário do filho. Ou seja, nós estamos a todo tempo preocupados com o dia de amanhã, e não bastando o dia de amanhã, estamos preocupados com o mês que irá seguir,
com o ano que irá se seguir, o que nós iremos fazer daqui a um ano, como vai ser aquela data, como vai ser aquela viagem que eu estou planejando. Ou seja, nós teremos um preceito, um ensinamento que o Mestre nos deixou, para que nós não andamos angustiados, preocupados com o dia de amanhã. Porque haverão dias, haverão angústias, em que nós temos que lidar com essas angústias de acordo com o dia que nós estamos vivendo. Então, nós já estamos chamados a atenção a não estar preocupados com a angústia, com a aflição, com o dissabor que virá daqui um dia, 2, 3 meses, anos, para que nós possamos estar atentos ao mal, à angústia, aquela aflição que pode vir apenas no dia de hoje. Nós vemos isso em Mateus capítulo 6, versículo 34. Nós vemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, Paulo nos chamando a atenção, nos ensinando acerca de uma esperança que nós temos, acerca, eu poderia dizer, da maior esperança que nós temos. Paulo vai dizer assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui nós somos consolados com essas palavras, em que o cristão, em que aquele que serve verdadeiramente a Deus não deve estar preocupado com aquilo que é a maior preocupação da humanidade, que é a nossa morte, que é aquele momento em que nós teremos que dar o nosso último suspiro. E tantas são as ocasiões, tantas são as formas, tantas são as doenças que podem nos levar a isso. Nós sabemos que nós não poderíamos descrever, tamanhas são as formas, quantidade de coisas que poderiam nos acontecer, em que nós não temos nem certeza sequer de que nós chegaremos à nossa casa nesta noite. Quanto mais nos preocuparmos com o dia de amanhã. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um alívio, ele vai nos dar uma reflexão, ele vai nos dar literalmente um consolo, que no versículo 18 é dito essas palavras, para que nós venhamos estar tranquilos, porque aqueles que morrerem, aqueles que estiverem firmes com Cristo e morrerem, ao soar a trombeta, quando soar a trombeta, esses ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos, no versículo 17, eles serão arrebatados juntamente. Então essa é a esperança que nós temos, de que aqueles que morreram, aqueles que dormiram no Senhor, eles estão aguardando soar essa trombeta. E nós que estamos aqui no nosso dia a dia, na nossa batalha, nós estamos aqui enfrentando as lutas, enfrentando os dissabores. Nós temos que entender que nós temos que preocupar com o dia de hoje, que nós temos que preocupar com os acontecimentos de hoje, porque mesmo se nós morrermos, nós temos uma esperança de ressurreição. E se não morrermos, nós seremos arrebatados e encontraremos com o nosso Jesus. Outra passagem para nós darmos segmentos está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago vai nos dizer da seguinte maneira: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Que colocação difícil de engolir. É difícil de entender como o Espírito Santo falou conosco através da vida de Tiago, dizendo-nos que nós temos que estar em grande alegria. Por quê? Porque nós somos convidados para um casamento, porque a vida está muito bela, porque nós temos o emprego dos sonhos, porque nós temos o carro do ano que nós queríamos, porque nós conquistamos os nossos sonhos, porque nós conseguimos uma vaga de emprego, conseguimos estar no local em que nós queríamos estar. Nós vamos ver que na verdade Tiago vai na contramão daquilo que nós pensamos que é a verdadeira alegria. Ele vai nos dizer que nós, não uma alegria qualquer, olha, motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se o versículo parece que nós ficaríamos com uma grande incógnita, uma grande dúvida na nossa mente, por que Tiago fez essa aplicação? De que nós temos que estar alegres, estar não somente felizes, mas sentir grande alegria por passar por provações.
ele vai nos dar a resposta nos 2 versículos que vão seguir este texto. Diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Então nós entendemos que os momentos de dificuldade, os momentos de provação, os momentos de dúvida na nossa vida, nós precisamos entender e aprender com o Espírito Santo a aplicar em nossas vidas esses momentos de dissabores, esses momentos de provações que virão sobre as nossas vidas. Esses momentos de aflições precisam ser transformados em momentos de grande alegria. Por quê? Porque esses momentos farão com que produzirá em nós fé, e a fé produzirá em nós perseverança. E no versículo 3 vai dizer assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando nós aprendemos com a palavra de Deus, não só aprendemos, mas passamos a aplicar isso em nossas vidas, nós entendemos que na verdade as provações, que na verdade aquilo que vem para nos abalar, quando nós aprendemos com a palavra de Deus que nós temos que transformar e sentir grande alegria nesses momentos, nós aprendemos o porquê que muitos de nós, ou muitas vezes nós mesmos, somos tão imaturos às vezes, ou agimos com um problema tão pequeno como crianças, perdendo o nosso raciocínio, agindo de maneira assídua e rápida, tentando tomar decisões precipitadas. Nós fazemos isso porque nos momentos de aflições nós não sentimos grandes alegrias, nós não entendemos que a aprovação, de que os momentos de aflições, de que os dissabores na verdade vêm para a nossa vida, para que nós possamos perseverar na nossa fé, e perseverando uma vez nos momentos de aflições, assim nós nos tornaremos pessoas maduras e pessoas completas na presença do nosso Deus. Outra passagem que nós podemos meditar, e no final nós entenderemos o porquê de fazer tantas referências, apenas um versículo que nós lemos em Provérbios 24:10. João capítulo 15, versículo do 1 ao 5 diz assim: olha o que Cristo vai nos ensinar: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí nós nos perguntamos o porquê desta passagem, o porquê ler João capítulo 15, quando nós estamos falando sobre, na verdade, o dia da angústia, sobre nós não nos mostrarmos frouxos, e por que isso no culto de missão? Nós vamos entender que Jesus está nos ensinando um princípio básico da frutificação, um princípio básico daqueles que estão frutificando na casa de Deus. Primeiramente, já nos chama a atenção dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E Cristo vai ensinar que nós só podemos frutificar, que nós só podemos dar frutos se nós estivermos nele, que é a videira. Apenas as varas que estão ligadas nessa videira podem frutificar. Apenas aqueles que estão ligados em Cristo podem frutificar. E outra coisa que nos chama a atenção é que a vara que não produz fruto, ela é tirada, ela é cortada da videira. E usando uma aplicação lógica aqui do texto, pegando por base a parábola, nós vamos entender que um galho, quando ele está morto, ele vai puxar a energia de um outro galho que poderia estar produzindo. Se uma árvore ela começa, ou ela é atacada por uma outra erva, ou se ela começa a apodrecer de um certo lado, essas raízes começarão a enviar
enviar nutrientes para este lado da árvore, este lado dos galhos, para que eles possam se fortificar. E assim fará com que aquele lado que não está produzindo consuma a mesma quantidade de energia do que aquele lado que está produzindo. É por isso que Cristo faz essa aplicação básica. Olha, se tem uma vara que ela não está frutificando, ela será cortada. E se tem uma vara que está frutificando, ela será limpada, para que o quê? Para que assim ela dê mais frutos lá. Então nós entendemos outro princípio básico. Primeiramente, nós precisamos frutificar. Segundo, as raízes, a base nossa, a base da igreja é Jesus Cristo. E somente aqueles que estão ligados em Jesus podem frutificar. E nós temos que entender que Jesus vai fazer outra colocação. Olha só, primeiramente ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, versículo 5, e vós as varas. Cristo não vai dizer que eu estou nele e ele está em mim. Primeiro ele vai dizer, olha, aqueles que estão em mim, ou seja, a vara que está ligada na videira, colocando uma ênfase dizendo que na verdade não é a videira que depende das varas, e sim a vara que depende da videira. Aqueles que estão em mim, aqueles que estão ligados na videira verdadeira, eu também estou neles, mostrando a nossa dependência da pessoa de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31 diz assim: dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como nós podemos entender como esses tantos textos em passagens diferentes, em testamentos diferentes, podem ser unidos? Primeiramente, nós temos que aplicar o primeiro princípio que nós vemos em Provérbios capítulo 24, versículo 10, de que haverão dias em que nós nos encontraremos derrotados. Haverão dias em que a provação, a luta, haverão dias em que a angústia baterá em nossa porta. Então nós não podemos nos enganar pensando que será tudo mil maravilhas. Quanto mais agora, quando nós estamos iniciando um ano novo, nós fazemos muitas promessas, eu poderia dizer assim: ó, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Mas o cristão precisa ter em mente, primeiramente, de que haverão angústias, haverão provações, haverão dissabores neste ano. Não será um ano diferente. Diferente para melhor, eu poderia dizer assim. Mas em questão de que nós estamos esperando que algo que vai ser tudo maravilhoso, nós fazemos planos para que seja, mas haverão dias de angústia. Então o primeiro conceito básico que nós temos que aplicar de acordo com aquilo que nós vemos é: haverão dias de angústias. O segundo princípio que nós temos que aplicar é que os nossos dias são muito curtos aqui nesta terra. Assim como uma lançadeira de um tecelão, como uma agulha de uma máquina de costurar, os nossos dias passarão de forma muito rápida. O terceiro conceito que nós aprendemos de acordo com o que nós lemos é que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, que cada dia terá sua angústia, cada dia terá sua provação, cada dia terá o seu dissabor. O quarto conceito que nós podemos aplicar é entender que a promessa que Jesus fez de que Ele voltará, ela é real e ela está mais próxima do que nós podemos imaginar. E de que nós temos que ter uma esperança de que mesmo aqueles que morrerem, eles serão ressuscitados naquele dia. E de nós, Paulo vai aplicar essa seguinte passagem, de que nós, olha a fé que Paulo tinha, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente. Que o princípio que nós podemos aplicar para nós é que nós temos que entender que nós temos que estar ligados na videira. Porque muitas das vezes, quando nós vamos orar, quando nós vamos buscar a Deus,
Nós pensamos que na verdade a videira depende das varas, quando na verdade é o contrário. Somos nós que somos dependentes de Cristo. E nós queremos muitas das vezes orar e fazer com que nós produzimos o fruto que nós queremos. Não, Jesus, eu quero produzir manga. Não, eu quero produzir goiaba. Não, mas eu quero fazer desta maneira. Quando na verdade nós estamos ligados na videira, primeiramente, o fruto vai ser de acordo com a árvore. Nós vamos ver que uma videira ela não produzirá goiabas. Um pé de manga você não vai procurar abacate nele, não vai encontrar. Por quê? Porque ele está ligado à raiz e aquela árvore ela cumpre o propósito para o qual Deus a designou. Então, uma vez ligados na videira, nós iremos frutificar a quantidade de frutos que Cristo nos deu para frutificar. Nós seremos alimentados e nós seremos saciados por essa videira, mas entendendo que a nossa dependência está na videira e não que a videira depende de nós. Então, a palavra do Senhor já nos começa a nos dar uma esperança maravilhosa, em que esses dias de angústia, eles virão, e de que nossos dias passam de forma muito rápida na terra. Mas Isaías vai nos escrever algo tão maravilhoso, tão profundo, e ele vai nos dizer, olha só, que é Deus quem dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Ele vai fazer uma colocação que nós poderíamos a qualquer momento, a qualquer época, em qualquer cultura ou religião, entender esse preceito. Olha, os jovens cansam e se fadigam. Os jovens que possuem força, que possuem vigor, que podem hoje trabalhar, correr, fazer o que for, que descansam e no outro dia já estão descansados. Olha, eles cansam, eles fadigam. E usando o princípio de Jó, como os dias deles também passarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o que eles farão quando as suas forças forem renovadas? Olha, correrão. Não, primeiramente, subirão com asas como águias. Depois correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Nós, quando lemos a palavra de Deus, vamos ver que muitas das vezes os conceitos que nós temos pré-definidos em nós vão ser questionados, vão ser quebrados através da palavra de Deus. Porque nós imaginamos primeiramente que os jovens são cheios de vigor, são cheios de força, de que eles não têm que se preocupar com questão de que a vida passará de forma muito rápida. Quando na verdade Isaías está nos ensinando, olha, eles cansarão e se fatigarão sim. E o outro contraponto, de acordo com o que nós acreditamos, é que aqueles que confiam no Senhor, quando eles estiverem fracos, quando eles não possuírem forças, aí que eles estão com forças, aí que eles estão fortes. Por quê? Porque a força deles não estará limitada a uma coisa física, não estará limitada às suas convicções, não estará limitada às suas crenças, estará limitada na confiança que este povo, que esses têm no Senhor. E quando eles confiam no Senhor, olha só, eles subirão com asas como águia. Qual de nós pode voar com nossas próprias forças? Nós podemos usar artifícios, mas todos esses precisam ser alimentados por um combustível. Mas esses que confiam no Senhor, eles voarão com asas de águias. E outra coisa que nos chama a atenção, olha só, eles correrão e não se cansarão. Quem pode explicar isso? Mas isso acontece quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Correr sem se cansar. Que maravilhoso isso. E mais, caminharão e não se fatigarão. Prosseguiremos caminhando e caminhando e caminhando. E quando nós pensarmos que nós não temos mais forças, por colocar a nossa confiança no Senhor, nós não nos cansaremos, nós não iremos fatigar. Para nós fecharmos e nós entendemos o como é maravilhoso confiar no Senhor, uma aplicação e um texto muito conhecido dos irmãos, e que através da escola bíblica dominical e estudando, eu tive
Como eu disse para os irmãos, a gente conhece o texto, conhece a passagem, mas é maravilhoso quando o Espírito Santo ele nos mostra a tamanha sabedoria e profundidade que há na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 5 ao 6 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então Josué estava em suas mãos uma missão muito grande, uma missão de tamanha importância, uma responsabilidade muito grande, que era suceder a pessoa de Moisés perante o povo de Israel. E não somente isso, levar este povo a conquistar uma terra que havia grandes exércitos. Mas nós vamos entender que Josué vai aplicar esses tantos conceitos que nós colocamos aqui. Josué ele vai depositar a sua confiança no Senhor, sabendo que não era pela força do seu braço, que não era pela força do seu entendimento, que não era pela força das suas convicções, do seu raciocínio, mas Josué, ele vai fazer a aplicação que nós vemos aqui em Isaías capítulo 40, versículo 29 e 31, ele vai colocar suas forças no Senhor, ele vai colocar sua esperança no Senhor. E se nós lermos o livro de Josué, nós vamos ver que com mãos fortes, o Senhor foi sobre a vida de Josué. E Josué então, no capítulo 21, versículo 43 a 45, ele vai mostrar o resultado disso, o resultado de quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, o resultado de como nós entendemos o nosso papel, de que nós estamos ligados como varas nessa videira verdadeira, da nossa dependência na pessoa de Jesus. E Josué vai dizer assim: olha, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas suas mãos. E Josué vai fazer uma das colocações mais maravilhosas que nós poderíamos encontrar na Bíblia. Todas as colocações são, mas é quando o ser humano coloca a sua confiança em Deus. E a resposta para essa confiança é a seguinte: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. E ele vai finalizar dizendo: tudo se cumpriu. Todas as promessas que Deus fez à casa de Israel, ali no capítulo 1 de Josué, tamanha missão que foi entregue na mão desse homem, todas as palavras o Senhor cumpriu na casa de Israel. Mas nós perguntamos: o que toda essa aplicação tem a ver com Josué? O que Provérbios 24 tem a ver com Josué? Nós podemos aplicar isso às nossas vidas. Assim como Josué, naquele momento de grande responsabilidade, de uma responsabilidade que para Josué era algo que estava acima do seu limite, mas Josué vai colocar suas convicções, ele vai entender que ele estava sendo capacitado por Deus. E que nós, no decorrer do livro, nós vamos ver que muitos foram os dias de aflições e de angústia na vida de Josué, porque ele era humano, ele era homem, vendo aqueles grandes exércitos, vendo aqueles gigantes. Josué, como homem, poderia se questionar: como eu vou levar este povo a tomar essa terra? Como eu vou levar este povo a habitar essa terra? Olha os exércitos que tem lá. Como homem ele poderia fazer esse questionamento? Porque o dia da angústia também bateu no coração de Josué. Nós temos que entender que ele não era um super-homem, ele estava na dependência de Deus. E quando nós nos colocamos na dependência de Deus, na dependência dessa videira que é Cristo, nós voamos como águias, nós corremos e não nos cansamos, nós caminhamos e não nos fatigamos. E no final de tudo, juntando todas essas aplicações, esses textos que nós vemos, o que nós podemos aplicar para nós, para que nós possamos sair daqui da casa de Deus alimentados pela palavra que o Espírito Santo nos revelou? Primeiramente, não comecem a fazer planos angustiados com os dias de amanhã.
2025 tem muitos dias, sim, se o Senhor Jesus não voltar, para que nós possamos percorrer. Mas não se preocupem com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua preocupação. Fiquem tranquilos, não se angustiem, não se desesperem com aquilo que vai acontecer amanhã. Nossos dias passarão de forma muito rápida. Então que nós não venhamos estar preocupados e afoitos, meu Deus, amanhã, semana que vem eu combinei, eu fiz, eu tratei. Viva cada dia, passe cada dia na dependência de Jesus Cristo, na dependência dessa vida. E uma pergunta que surge: quantas coisas nós poderíamos ter feito no ano de 2024? Quantas são as decisões que nós falamos que faríamos no início de 2024, nós acabamos não fazendo? Então, outra coisa que nós podemos aprender é que nós começarmos a tomar decisões, e não só isso, começarmos a ter ações. Vocês vão perguntar, mas qual é a aplicação para isso que você está falando? É quando uma vara frutifica. Porque uma videira que diz que irá dar frutos, na verdade Jesus Cristo nos deu um exemplo do que acontece com ela. Está mostrando folhas, mas não tem frutos. Então certamente que nunca mais produza fruto de ti. Então falar que vai fazer promessas, não, esse ano de 2025 eu vou fazer isso, esse ano de 2025 eu vou me dedicar à palavra, esse ano de 2025 eu vou me dedicar à oração, esse ano de 2025 eu vou me unir com a minha família, eu vou me unir com aquela pessoa que está ao meu lado, que Deus colocou, e nós seremos mais fiéis, nós seremos mais devotos a Deus. O que nós fazemos? Nós nos enchemos de folhas, mas nós não frutificamos. E a videira que mostra folhas e não frutifica, a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus disse para esta: nunca mais nasça fruto de ti. Então não é só o falar, não é só o dizer, mas começarmos a produzir frutos na casa de Deus, preocupando-nos com o dia de hoje. Não planeja para amanhã, não planeja para depois, não. Faça hoje, faça no dia de hoje, produza frutos no dia de hoje. Então nós temos que entender, para que possamos finalizar, de que virão dias de angústia, sim, mas quando nós colocamos a nossa dependência em Deus, quando nós entendemos que nós estamos ligados a uma videira que pode sim nos dar força, pode sim nos dar vida, que é Jesus Cristo, e nós podemos sim frutificar em Cristo, nós podemos colocar a nossa esperança em Deus. Para que o quê? Para que quando vier o dia da angústia, nós não venhamos nos mostrar frouxos. Então a palavra do Espírito Santo colocou em meu coração para transmitir, primeiramente a mim e também aos irmãos nessa noite, é isso. Não deixa para amanhã, não deixa seus planos para depois, não. Faça no dia de hoje. Pare de preocupar com o dia de manhã, com as angústias, com as aflições. As aflições virão, as angústias virão, e nós temos que nos alegrar, assim como o Tiago nos ensinou. Não uma alegria pequena, uma grande alegria. Por quê? Porque a angústia, o dia de aflição, produzirá em nós uma fé que produzirá perseverança. E essa perseverança em nós fará com que nós sejamos crentes, fará com que nós sejamos cristãos maduros e completos na presença de Deus. Aí você pode dizer: Daniel, com as minhas forças eu vou me cansar, eu vou me fadigar. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Entenda isso, irmão, para que nós não venhamos a abandonar a nossa cruz no dia da angústia, para que no dia da aflição nós não venhamos nos desesperar. Coloque a sua confiança no Senhor. Não faça como no ano de 2024, tem muitos planos que nós não cumprimos. Não faça isso, não. Comece a aplicar no dia de hoje. Não deixa para orar amanhã, não. Ora hoje, ora agora, tira o tempo agora. Não deixa para estudar, para aplicar a palavra do Senhor na sua vida amanhã, não. Aplica hoje, aplica agora. Mas Daniel, e se a doença bater na minha porta? E se a aflição bater na minha porta? E se a morte bater na minha porta? Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos serão esqueci a palavra agora, serão levados aos céus, e também
encontrarão com Cristo nos céus. Então, por que nos preocupar com amanhã? Por que estamos aflitos com as angústias que podem vir à nossa porta? Então, meditem nessa palavra nessa noite. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será fraca. Nós não encontraremos força, nós não encontraremos vigor. Mas quando nós entendemos a nossa dependência na pessoa de Jesus, quando nós entendemos que nós podemos sim frutificar, e que se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós poderemos, no dia da angústia, encontrar força. E no dia que a angústia bater em nossa porta, nós nos alegraremos. E assim, com a alegria, produzirá fé, e a fé produzirá perseverança, e assim nós seremos crentes maduros e completos perante a presença de Deus. E eu agradeço a oportunidade.